O convidado do vídeo de hoje é Hugo Padilha. Ele é preparador físico e hoje trabalha diretamente com o Matheus Cunha, né, jogador do Wolverhampton da Inglaterra e campeão olímpico com a nossa seleção em 2020. Vamos conversar sobre a sua carreira, sobre o futebol, sobre como funciona essa relação com o clube do jogador e também sobre superação. Então, se você ficou curioso, fica ligado aí e vamos pro vídeo. Hugo Padilha, também conhecido aí como Paulista, né? Às vezes, talvez mais conhecido até como Paulista. Queria começar agradecendo por ter aceitado participar aqui do meu humilde canal. E eu já te conheço, né? Te acompanho há alguns anos, então já sei aí um pouco da sua história, da sua formação. Mas queria começar aqui, para quem está te conhecendo agora, começar pelo começo, que é perguntando justamente sobre a sua formação acadêmica, né? O que você estudou, e aonde você estudou também, e quais cursos você fez assim durante a sua carreira que foram agregando assim com o seu conhecimento? Bom, Renan, primeiro cara, uma satisfação saber que eu tenho um amigo aí que agora está com esse novo projeto aí e uma honra ser convidado, né, cara, por você. Acho que quando se trata de pessoas que a gente conhece, a gente faz com mais entusiasmo e sempre disposto a tentar de alguma forma somar. Então, fico muito feliz e espero que você prospere cada vez mais aí no que você está se objetivando a fazer, né? Obrigado. Bom, eu sempre gostei de futebol, né? Então eu joguei futebol na base e tal, nos times de São Paulo. E aí eu vim morar em Curitiba e falei, meu sonho é trabalhar com futebol, então o que eu vou fazer, né? O que vai me aproximar disso? E aí eu resolvi cursar educação física, né? Me formei em licenciatura plena na época, né? Não tinha essa divisão de bacharelado e licenciatura, era um só. Eu estudei hoje ela até mudou de nome, já mudou algumas vezes de nome, mas na época a instituição era Unicemp. Vários amigos aí no meio do futebol se formaram nessa instituição. Então me formei ali em 2004 e depois fiz especialização em fisiologia do exercício e prescrição. E estou cursando, na verdade já era para ter terminado, né? Está um pouquinho atrasado, estou cursando fisioterapia esportiva, né? Que eu vi que seria um curso que ia agregar um pouquinho a minha formação, né? A fisiologia principalmente me ajudou muito. A gente tem muito superficial na grade curricular na universidade, né? Então, ela foi super importante. Eu acho que deixei passar alguns anos pós-formado para ter mais amadurecimento também, saber um pouquinho mais o que eu queria, e ela agregou muito no futebol. E agora a fisioterapia esportiva, né? No caso eu que estou atendendo atleta individualmente, ela se tornou também uma ferramenta importante. Nesse meio tempo, assim, Renan, é muito difícil listar a quantidade de cursos que eu fiz, né, cara? É muita coisa, assim, mas tem alguns cursos que chamam atenção. Tem um curso voltado ao público geral, assim, da educação física e fisioterapia, mas ele também tem muita coisa, muita entidade aí ligada ao futebol, que é o Summit. O Summit é um curso que aconteceu, ele teve sua segunda edição agora. Os 2 anos foram feitos aqui na Arena da Baixada, em Curitiba, que é um lugar sensacional para abrigar curso. Então, o Summit é um curso importante. Eu fiz muitos cursos aí voltados a trabalho de força, né? Porque há muito tempo eu fui responsável pelo trabalho de força aí dentro do Curitiba. Mas, assim, ó, se eu pudesse indicar uma área, eu não vou indicar o curso, tá? Porque eu não tenho participação, né? Então não vou fazer esse merchan aí. Mas, cara, uma coisa que vem me chamando muita atenção e que eu indico para as pessoas aí no meio do futebol, não só do futebol, né? Mas aqui, vou falar especificamente de futebol, comportamento humano, cara. Comportamento humano. Isso é uma ferramenta que os profissionais que hoje tiverem habilidade para entender como o ser humano ele age, como ele se comporta, vai ser um diferencial, né? Hoje você tem a formação superior, tem alguns cursos, isso se tornou obrigatório, né? Hoje não é mais diferencial. Então você conseguir dar uma pincelada em outras áreas e trazer, né? Eu já nem considero outra área agora. O comportamento humano, para mim, ele
Ele está inserido dentro dessa atividade. Então, essa para mim é a tarefa hoje mais difícil, né? Você entender, você compreender o ser humano, você conseguir lidar. O conhecimento, ele, com a globalização, ele ficou muito fácil de ser adquirido. Ou a informação e você conseguir reverter isso para conhecimento. Agora, o ser humano é algo que é estudado há milênios aí, e a interpretação dele ainda é muito difícil para muitas pessoas. Então, as pessoas que conseguiram, os profissionais que se conseguirem se aprofundar nessa área, eu acho que vão ter um diferencial muito grande. É uma boa, ótima dica, né? Eu comparo até um pouco com o inglês, né? Que antes quem falava inglês, né, era o diferencial, né? Você destacava. Hoje em dia o inglês é tipo, já é a base, né? Se você não fala inglês, você já está descartado para muita coisa. Então essa área da psicologia, assim, eu concordo com você. Acho que quem domina sai na frente. Eu sou prova disso. Você falou do inglês aí e não se iluda achando que eu domino a língua, né? Por mais que eu esteja morando fora. Eu acho que eu melhorei bastante, mas eu perdi 2 oportunidades aí ao longo da minha trajetória aí de carreira de sair do país porque eu não sabia nem o básico de inglês. E, infelizmente, as portas se fecharam por causa disso. Eu tinha todas as características, todos os pré-requisitos, fui bem recomendado, mas na hora da entrevista, pergunta crucial que não me tirou do lugar. Detalhezinho importante. Agora, até fazer um gancho aí com você falou, né? Perdeu algumas oportunidades. Queria perguntar sobre a sua trajetória profissional, né? Dentro do futebol. Quais clubes você passou? Se foi sempre como preparador físico? Se atuou com outras funções também, como fisiologia, alguma coisa assim? Então, se puder Não, Renan, eu me chama a atenção várias áreas, mas eu sempre tive muito definido, assim, que eu queria ser preparador físico. Algumas pessoas me perguntam por que, né, disso. E eu digo que talvez, inconscientemente, as pessoas que mais me ajudaram quando eu jogava futebol foram preparadores físicos. Parece que eles tinham mais paciência comigo. E de alguma forma esses caras aí talvez influenciaram na minha decisão. Eu iniciei no Trieste em 2005 como preparador físico, por muita sorte, porque o cara que queria, que citou o meu nome, viu eu dando aula de capoeira, cara. E ele achou que as minhas características de cobrança, o meu rigor para cobrar os alunos era o que ele precisava no futebol. E aí eles me deram a primeira oportunidade. Então eu iniciei no Trieste em 2005, na categoria sub-17. Ali eu passei por várias categorias, sub-20, sub-15. Fiquei ali na minha primeira passagem cerca de 4 anos. Aí a gente fez uma campanha que chamou muita atenção no sub-20. A gente fez uma competição que a gente disputou 21 jogos, foram 21 vitórias, 121 gols marcados e apenas 10 sofridos. Caramba. E aí toda a comissão e alguns atletas foram para o Rio Branco de Paranaguá, profissional. Então daí eu fui para minha primeira experiência no clube profissional, que foi o Rio Branco, disputava o Campeonato Paranaense da primeira divisão. Eu fiquei ali 1 ano, e daí eu saí, fui para um time da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Disputava a segunda divisão, era um clube que estava nascendo naquele momento, que é o Rio Ostrense. Ele era a estreia dele, né? O nascimento dele, então eu fui lá, trabalhei no ano ali de 2009 para 2010 no Rio Ostrense, na equipe profissional. E aí eu tive uma lesão, cara, uma lesão muito séria no quadril, que eu tive que ficar 6 meses sem poder tocar o pé esquerdo no chão. Acabei voltando para Curitiba. Eu tive necrose da cabeça do fêmur, que me impossibilitava de atuar. E aí o Trieste, né, por ter todo aquele apego ali e tal, aquela proximidade, o Trieste me fez um novo convite, me deu uma nova oportunidade de eu reiniciar no futebol. E aí eu assumi a categoria sub-15, fiquei ali cerca de 1 ano e recebi o convite do Curitiba daí. Curitiba, um dos meus companheiros de trabalho, o César Bueno, treinador, foi para o Curitiba, e aí ele soube que precisava de um preparador físico. Então, em fevereiro de 2011, eu recebi o convite do Curitiba. A princípio fui para ser o auxiliar da categoria sub-20,
E chegando lá, o César estava como treinador da Sub-15, falou, meu, será que você não quer vir para o Sub-15 para ser o primeiro, ao invés de ser o segundo no Sub-20? Para mim, diferente. Mas eu gostava de trabalhar com ele, então aceitei o desafio e iniciei na Sub-15. E ali eu fui fazendo as minhas transições, né, de categoria. E até 2016, a transição de 2016 para 2017, eu ia para a categoria profissional, né, do Curitiba. E ali eu fiquei até 2022. 2022, eu fui mandado embora do Curitiba por um movimento político, preferências lá internas. E aí, no mesmo ano, 2 meses depois, eu fui para os Estados Unidos. Trabalhei na Flórida, numa equipe. Disputa ali, tá entre. É que nos Estados Unidos é diferente, né? As divisões, né? Você tem MLS, depois você tem outras divisões, assim, é muito difícil explicar. Mas eu trabalhei na Flórida, num time ali, fui para disputar a competição uma temporada para eles, né? Eu fui com visto não de trabalho, eu fui com visto de turista. E daí, retornando para cá, eu tive esse convite no final desse ano, né, de 2022. Eu tive o convite, já vi essa relação, essa busca do Matheus Cunha, essa procura desde 2019. E aí agora deu certo, eu recebi esse convite dele, acabei aceitando esse desafio e estou na Inglaterra, né? No momento eu estou aqui de férias, mas desde janeiro que eu fui para a Inglaterra para trabalhar exclusivamente com o Matheus Cunha. Agora o inglês está mais afiado também? Tá melhor, cara, tá melhor, mas é uma dificuldade muito grande, porque quando eu fui para os Estados Unidos, é um inglês totalmente diferente, né? E aí eu chego na Inglaterra achando que eu sabia alguma coisa e, cara, eu tô numa região que é interior, né? E é considerada uma das, se não a mais difícil de se entender inglês. É muito difícil. Mas estão evoluindo. Escolheu bem. Com o nível de exigência que existe hoje dentro do mundo do futebol, né? O quão importante você acha que é o papel de profissionais como você, assim, o quanto isso influencia no resultado e no desempenho dos jogadores? No caso, né, mais específico do Matheus Cunha. Renan, essa é uma pergunta bem complexa e eu vou tentar te explicar por quê, cara. Eu fui um cara durante muito tempo bastante resistente a essa função e hoje eu executo ela. Então, não posso ser hipócrita aqui de não tentar, pelo menos, explicar o contexto da coisa, o porquê eu era e porquê hoje eu executo isso. Eu acho que aqui no Brasil, as equipes do Brasil, elas não têm uma boa aceitação com esse tipo de profissional fazendo essa função que eu estou fazendo. Mas por que isso? Porque os atletas, os profissionais que trabalham individualmente com atletas no Brasil, eles têm um comportamento de, primeiro, não tentar se aproximar do clube, fazer muitas coisas sem que o clube saiba, e quando não, é o extremo. Eles se intitulam os principais responsáveis pela performance do atleta. Então, assim, eu era muito crítico em relação a isso, né? Porque no futebol, um esporte coletivo e multidisciplinar, não existe um responsável, nem pelo sucesso e nem pelo fracasso. Então, eu nunca vi esses profissionais dar a cara para bater quando o atleta lesionava, ou quando o atleta estava num período, sei lá, o atacante sem fazer gol, né? Mas quando acontecia, eles iam lá e faziam o merchan dele e carregavam essa glória aí. Então eu sempre fui muito crítico em relação a isso. Porém, eu passei a entender que existem centros e centros de futebol. E o atleta brasileiro, quando ele vai, por exemplo, para a Europa e em determinados países, exemplo aqui, a Inglaterra, esse atleta, ele sente uma grande diferença do trabalho físico, ele encontra uma lacuna muito grande do tipo de trabalho que ele estava acostumado no Brasil e que lá ele não tem, e além disso, essa carência emocional, ter alguém que ele conheça, alguém que ele confia do lado, para de repente trocar
algum pensamento, discutir algumas coisas, porque é um povo diferente, é uma cultura diferente. Eles são mais frios, eles não têm o acolhimento que nós temos aqui no Brasil, né? Isso não é uma crítica, simplesmente é uma característica de cultura. Sim, sim. Eu acho que tem espaço para esse tipo de profissional, mas desde que, Renan, a gente saiba se colocar no nosso lugar. O grande problema é que a maioria dos profissionais que vão fazer esse tipo de trabalho individualizado, eles querem o holofote para eles. Nós somos só mais uma ferramenta. Talvez seja fácil para eu dizer isso porque eu já estive do outro lado. Então eu sei o que o preparador físico do clube pensa em relação a um profissional que está fazendo um trabalho extra. E a gente tem que entender que a maior fatia de trabalho e preparação vai vir do clube. Nós estamos ali só para ajustar, fazer aquele ajuste fino de algumas coisas e entender que a gente só é uma ferramenta. A gente não é o milagroso, não vai inventar e não vai tornar o cara um super-herói. A gente só vai lapidar algumas coisas e tentar colaborar da melhor forma possível. Eu acho que para esses atletas que vão para determinados centros de futebol, hoje, que surgem cada vez mais locais que a gente nem imaginava, é fundamental ter um profissional como eu, né, estando lado a lado dele. Porque ele sabe que ele rende com determinados tipos de trabalho que a gente está acostumado a fazer e que lá não é feito. E não adianta ele chegar lá e falar que ele precisa, que ele vai render mais, que o clube tem um protocolo dele. E ele não vai fazer isso só para agradar o atleta. Então eu acho que os atletas hoje que saem do Brasil, eles cada vez mais vão procurar esse tipo de mão de obra. Pelo trabalho, principalmente, mas também por essa carência emocional, entendeu? De ter alguém ali para dar esse suporte psicológico, emocional para o atleta. Então, eu acho que vai ser uma tendência, eu acho que vai ser fundamental para os atletas brasileiros. Legal. Não, eu concordo bastante com o que você falou, assim. E até a próxima pergunta que eu quero te fazer agora é como é que você conheceu o Matheus Cunha, né? De onde que surgiu essa relação? O Matheus Cunha, ele chegou no Coritiba em 2014, aproximadamente, 2014, 2015, e nós éramos a comissão que avaliou ele, né? Ele chegou para fazer um teste na categoria sub-15, a gente era a comissão, então ele foi aprovado pelo treinador que eu citei, o César Bueno, eu era preparador físico, ele chamou a atenção, era um menino que estava fazendo a transição do futsal para o futebol de campo, e aí a gente se conheceu ali, trabalhou junto no sub-15, no sub-17, aí eu fiz a minha transição para o profissional e ele fez a transição para o sub-20. Então, como é um atleta, ele é natural da Paraíba, né, de João Pessoa, um atleta que vem de uma cultura totalmente diferente, vem para o sul do país, ainda mais Curitiba, que é peculiar, né? E aí a gente ele teve um apego muito grande assim com a minha figura e tal, por ter uma outra característica, né? Eu sou paulista, então eu tinha uma conduta um pouquinho diferente do que as pessoas assim de Curitiba, né? Hoje isso aí já se equilibrou porque tem muita gente de fora aqui, mas era uma cultura bem fechada, né? E aí a gente teve essa proximidade aí, cara, no dia a dia e ele teve esse apego aí, sempre mantivemos contato desde quando ele saiu e foi para a Suíça. Legal, legal. A gente está falando aqui, né, sobre a sua relação com o Matheus Cunha, né? E agora eu queria te perguntar como é a sua relação com o clube, né? Porque você é um preparador físico particular dele, só que ele é atleta de um clube, né? Como que funciona essa ligação aí entre as duas partes? Renan, eu confesso a você que a nossa relação ela é bem superficial. Eu acho que nessa primeira oportunidade que eu tive, eu até citei para o Matheus isso, que a gente teria que, de alguma forma, tentar estreitar isso, né? É um clube que tem as suas nuances, a sua forma de condução, então é um clube que não dá tanto espaço para profissionais, né, de fora. Eles não criam um empecilho em
em esse tipo de trabalho acontecer. Mas eles não abrem as portas do clube como eu já vi em outros locais. Isso dificulta um pouco. É óbvio que com o tempo, e até pela facilidade de eu ter trabalhado muito tempo dentro do Coritiba, principalmente, a gente começa a mapear e entender qual que é a programação, né? Como que funciona o microciclo do clube. E através disso, identificando o que acontece a cada momento, você consegue, de uma forma, fazer o teu microciclo também, para não confrontar com essa programação deles, né? Então eu consegui identificar qual que é o comportamento natural da coisa, normal, e tento encaixar os trabalhos, lógico, utilizando muito o feedback do Matheus, que é essencial, né? Mas hoje eu tenho pouco contato com profissionais do clube. Eu posso assistir um treino ou outro, eu estou presente em todos os jogos, mas eu não tenho uma entrada liberada e um relacionamento mais íntimo com a comissão, não. Resumindo, a sua pergunta está abaixo, está aquém do que eu imagino e considero ideal para uma relação de profissionais. Se você pudesse definir o Matheus Cunha em uma palavra, qual seria e por quê? Eu vou me apegar só a uma palavra. Geralmente as pessoas falam uma frase aí, né? Cara, promissor. Promissor. Eu considero ele muito promissor porque ele tem essas capacidades físicas muito boas, ele tem essa parte cognitiva muito acentuada, ele tem essa inteligência, né? Emocional também que hoje é necessário no futebol, né? No esporte de alto nível em geral. Enfim, ele é um cara carismático que chega, tem uma boa aceitação nos clubes. Então, assim, ele reúne vários aspectos que podem levar ele a um nível ainda maior, mais alto que ele já atingiu, né? Óbvio que ele teve uma carreira meteórica, rapidamente, né? Ele chegou no alto nível, ele chegou no nível máximo seleção brasileira, e agora algumas coisas que ele não estava preparado ainda aconteceram, e isso vai fazendo que ele crie casca também, né? Então, assim, considero ele promissor porque ele, numa idade muito nova, ele já atingiu, e agora ele está amadurecendo mais ainda emocionalmente, entendendo o que ele errou nesse caminho para ele conseguir atingir de novo esse ápice e se manter, né? Que é o mais difícil. Boa resposta. Eu te acompanhei nas redes sociais há um bom tempo, né? Então, eu sei que você passou por um período muito difícil, né, da sua vida aí, na época da Covid. Você teve Covid, foi um caso muito sério, né? Um caso que precisou de internação e UTI, foi entubado, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes aqui que não vem ao caso. Mas agora eu queria te perguntar, assim, o que você tirou de tudo isso, sabe? O que você leva disso para a sua vida hoje? O que mudou? O que isso te trouxe de lição, de alguma forma? Assim, foi algo inesperado, né? Apesar de estar acontecendo já no mundo inteiro. A gente só passa a acreditar realmente quando acontece com a gente ou com alguém muito próximo, né? Talvez eu tenha sido escolhido para ser divisor de águas para muitas pessoas, né? Porque eu sempre trabalhei com grupos grandes, eu tenho uma relação social muito grande, e as pessoas passaram a olhar diferente quando aconteceu comigo, né? A gravidade você já citou, né? Foi um momento muito difícil que, sinceramente, ali entre os meus devaneios e realmente consciência exata do que estava acontecendo, eu imaginava que ali era o fim, né? Da matéria aqui na Terra. Eu achei que eu não fosse sobreviver. Você não tem consciência de tudo, mas foi muito difícil. Cara, já no hospital eu pensava o seguinte, né? Eu sempre fui um cara que valorizei a vida, né? Eu sempre agradeci tudo que eu vivi, toda a dificuldade que aparece pra gente, porque isso vai nos dando bagagem, né, meu? E vai nos deixando mais preparado para a vida. Mas se eu fosse pegar um ponto só, cara, que o Covid me mostrou é que a vida é muito rápida, né? Apesar da gente sempre comentar isso no cotidiano, no dia a dia, mas talvez a gente não dá tanta importância para essa frase que a gente fala no automático.
Mas a vida, ela é um sopro, realmente, ela é muito rápida. Então, assim, cara, é tentar aproveitar cada momento que você está vivendo, né? Porque de um dia para o outro eu me vi internado e achava que ele tinha acabado, e eu tinha tanto plano, cara, tanto projeto para pôr em prática. Então, assim, eu entendi que a gente precisa viver os momentos que a gente está passando da melhor forma possível. A gente às vezes planeja muita coisa para o futuro, mas acaba não vivendo esse presente, né? A gente se preocupa muito com o final do processo, mas não aproveita o caminho. Então hoje eu tento aproveitar o caminho, cara. Sou um cara que reclama ainda de muita coisa, mas às vezes eu paro e penso assim, não, peraí, eu tenho que viver isso aqui de forma mais intensa, de aproveitar esse caminho, de ser menos ansioso, né? Porque, cara, é muito rápido e eu já tive essa lição. E além disso, tentar fazer uma coisa que eu tenho, por exemplo, o meu irmão, um dos meus irmãos que faz muito bem isso. Eu tento fazer e replicar o que eu vejo ele fazer. E depois do Covid eu sou mais intenso nisso também, né? Que é tentar ajudar o maior número de pessoas possível, de variadas formas. De repente numa conversa, de repente num conselho, né? Ou de repente de forma material, enfim. Então eu lamentava quando eu estava lá que talvez eu não tivesse ajudado o número de pessoas que eu ainda tinha o intuito de ajudar. E hoje eu tento fazer isso com mais intensidade, com mais volume. Entendi. Não sei se eu respondi, mas é isso que eu sinto. Respondeu bem demais e fico feliz que você está aí hoje 100%, cheio de saúde, cheio de força, cheio de vida. Obrigado. Agora vamos para as perguntas mais leves, né? E para saber mais os seus gostos relacionados ao futebol também, algumas perguntas mais pessoais. E a primeira pergunta é: qual o seu jogador preferido? Cara, talvez eu vou falar um nome que ninguém falou para você e talvez não vai falar nunca. Esse atleta faleceu muito novo e, cara, eu lamentei muito, que eu acho que esse cara ia ser fantástico. Ele foi fantástico, na verdade, na curta carreira dele, que é o Denner, cara. Denner. Se você não conhece muito a carreira dele, uma hora busca e vira. Esse cara era meio que o mágico, assim, que depois vieram outros, né? Mas o Denner, para mim, era o cara que eu buscava jogo dele para ver esse cara jogar. O que ele fazia com a bola, para mim, era sensacional. Do jeito que você começou a responder, eu imaginei que você ia falar o nome dele. Da Portuguesa, Que não bom é? que você conhece. Portuguesa, Grêmio, Vasco, enfim. Essa resposta é inédita aqui, ninguém nunca tinha falado, não. Eu imagino. Agora, qual a sua jogadora preferida? Cara, eu acho que a maioria fala isso, né? A Marta, né? A Marta, eu acho que é um divisor de águas, assim, do futebol feminino, né, cara? Próxima pergunta: qual que é o estádio que você mais gostou de conhecer até hoje? Eu te acompanhei, sei que você tem ainda alguns jogos aí da Premier League, alguns estádios. E foi coincidentemente o último que eu conheci, cara. Que foi o Emirates, o do Arsenal. Arsenal. Gostei muito do estádio, cara. Saí de lá muito encantado, assim, com o que eu vi. Então, o Emirates, para mim, foi o que me chamou mais atenção. Bom. Mais atenção. E tem algum estádio que você Muito sonha legal. conhecer um dia? Renan, cara, qualquer estádio para me convidar que eu vou, né? Não, ele talvez não se intitule como um sonho, mas, cara, eu sempre quero conhecer, né? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou. Qual o seu filme preferido? Tropa de Elite. Um ou dois? Um. O 1 me surpreendeu demais, mas o 2 é o que talvez eu goste mais, cara, porque ele envolve muita política, Política, não. e essa política que é aplicada em diversas áreas, principalmente no nosso país. E está no meio do futebol também. A gente acha que não, mas a maioria das pessoas não fazem ideia, na verdade, que está e está. Então, esse é o filme que eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo para assistir. Boa. Qual que é o seu esporte preferido, futebol à parte? Capoeira. Capoeira. Sou Eu tenho praticante de essas técnicas capoeira atuais. desde 2000
Desde 2000, não, desculpa, desde 1991, cara. Ela sempre esteve comigo. Literalmente manja dos Paranauê. E eu não poderia deixar de falar da capoeira, né? Que a capoeira foi a responsável, talvez, por me iniciar no futebol, né? Me dar a Sim, primeira oportunidade por causa de uma aula de capoeira. Então, é capoeira, sou verdade, praticante, sou professor, enfim. é verdade. Disparado capoeira. Qual que é o seu atleta preferido também, de um outro esporte? Também um atleta que nos deixou há muito tempo, Ayrton Senna, sem dúvida. Um gol marcante, assim, um gol que te vem à memória sempre quando você pensa nisso. Talvez o gol que o Bebeto fez na Copa de 94 contra os Estados Unidos, cara. No dia da independência dos Estados Unidos. Jogo sofrido, cara. Leonardo expulso. Acho que no primeiro tempo ainda, os Estados Unidos não tinha grande expressão ainda, mas por a Copa ser um país, os caras estarem, né? O patriotismo dos caras, estádio Ali. cheio e tal. O Brasil sofreu e aí o Bebeto faz aquele gol com, se não me engano, passe do Romário. Faz um gol de chapada no canto direito rasteiro. Esse gol, cara, esse jogo eu sofri. Meu. Quando falou vai pegar Estados Unidos, eu falei, pô, que beleza. E olha, meu. Qual o melhor time que você já viu jogar? Eu acho que o Manchester City, cara, que foi campeão esse ano. Atual campeão. Eu acho que não foi à toa que os caras foram campeão. Futebol diferente, cara. De muita intensidade, onde todo mundo joga, onde todo mundo constrói. Dificilmente os caras correm para trás, os caras o tempo inteiro andando para frente, saindo com o bloco inteiro. Eu gostei muito de ver, me surpreendeu, cara, me surpreendeu. Eu acompanhei alguns jogos, né, da Premier League e tal, assistindo na televisão, mas eu fui acompanhar ao vivo o jogo entre o Wolverhampton e o City. Olha, cara, foi difícil, Diferente. foi difícil. Foi quase outro esporte. Agora, a última pergunta que eu queria fazer aqui para fechar o nosso bate-papo é como você gostaria de ser lembrado? Putz, não, pergunta difícil, cara. Eu queria ser lembrado num cara que sempre tenta tratar as pessoas de forma igualitária, independente do seu status, independente de quem você é. Para mim, todo mundo é igual. E aquele cara que, meu, sempre vai tentar ajudar. A grande maioria das pessoas, lógico que tem suas exceções, né? Mas que tenta ajudar, não vou medir esforço, sou um cara que gostaria de ser lembrado por ser leal, por ser parceiro. Se as pessoas que estão próximas a mim precisar, tiver dentro do meu alcance, eu não vou medir esforço para ajudar, mesmo muitas vezes criticado, que de repente a pessoa não mereça, mas eu gostaria de ser lembrado desse cara. Esse cara predisposto a ajudar no que for necessário as pessoas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Boa. Deixo aqui o meu relato também. Eu te conheci 10 anos atrás, quando ainda estava na faculdade, e você me recebeu num período ali de uma semana, mais ou menos, lá no Curitiba, né? Você estava no Sub-15 na época. E, pô, foi muito atencioso, muito generoso e mostrou o centro de treinamento para a gente. E, enfim, deixou a gente muito confortável ali, ensinou muita coisa que eu levei depois para a faculdade, né, e para a vida. Então, deixo aqui o meu agradecimento público também, esse período aí que foi curto, mas foi muito marcante. E queria te agradecer mais uma vez, ter aceitado aqui participar. Fiquei muito feliz quando você topou aqui. E fica à vontade para encerrar o nosso vídeo aqui. Ó, Renan, eu agradeço as palavras aí, cara. Isso é prova do que a gente falou aqui, né, cara? 10 anos se passaram e a gente consegue ter essa relação aí, mesmo sem se ver Sim. mais. Foi algo Uhum. construído em uma semana, né, meu? Então, eu Uhum. acho que o mundo é feito disso, né, cara? Dessa troca de gentileza, dessa troca de camaradagem. Você vê, eu não fazia ideia que hoje você tem esse projeto e um dia você ia me chamar para participar, né, cara? Então, fico muito feliz aí pelas suas palavras. Muito novamente, como eu te disse ali no início, muito agradecido pela oportunidade. Para mim é uma satisfação saber que estou num bate-papo
com um cara que eu vi, entre aspas, começar aí a caminhada, torcendo para o teu sucesso, que você consiga atingir o que você pretende com esse canal. E, cara, me deixar sempre à disposição aí no que eu puder ajudar e colaborar. Vou estar à disposição para ajudar vocês. Obrigado. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Até se eu pudesse voltar naquela resposta, eu responderia agora. Se quiser. Esse cara, Dirceu Krieger, Cizico, esses caras eram personalidades dentro do Coritiba e talvez tenham sido grandes cursos que eu fiz diariamente sem saber, sem ter entendimento na época. Então, assim, conversar com pessoas experientes, que muitos não dão valor, talvez sejam os melhores cursos. Boa. Pode deixar que eu faça esse anexo ali na sua resposta. Show. Esses caras mereciam que eu citasse eles. Se você chegou até o final, muito obrigado, mas não esquece de se inscrever no canal, clica também no botão de curtir aí embaixo e compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Valeu pela moral e te vejo no próximo vídeo.